Olá, abençoados! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Café e Palavra de hoje. Hoje é terça-feira, dia 23 de julho de 2024. Hoje eu vou apresentar para vocês um tema que eu resolvi chamar Um Reino Adormecido. E esse tema vai em resposta a várias perguntas, dúvidas, contatos que eu tenho recebido no meu WhatsApp, que está aí na tela, contendo inquietudes, de vários de vocês a respeito desse assunto do reino. Como é o reino? Aonde é o reino? Como eu faço para chegar no reino? Esse reino existe? Não existe? Posso ver? Não posso ver? Como é que é esse assunto? Então esse tema visa aclarar um pouco mais e eu espero que você, que já conhece o assunto, desfrute e que aumente um pouco mais ainda o seu entendimento a esse respeito. E você que está chegando aqui por esses dias, eu declaro os teus olhos do entendimento iluminados e você entendendo perfeitamente o assunto que vai ser abordado aqui. Então, depois dessa vinheta... e no final tem uma dica de prosperidade inédita que eu preparei com muito carinho, visando educar, ensinar, orientar, para te ajudar a ter uma vida melhor, material e financeiramente. Essa dica de prosperidade está maravilhosa, você não pode perder, tá bom? Então, o tema se chama Um Reino Adormecido. Assista já depois dessa vinheta, abençoados. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Bom, muita gente fez confusão com esse negócio de reino. Por quê? Porque ficou parecendo que o reino é um lugar. Um lugar aonde? Lá. Aonde? Não sei. Mas acontece que Jesus aclarou esse assunto de reino também. Em Lucas capítulo 17, verso 20, diz assim, olha aqui: perguntado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu e disse: o reino, ele não vem com barulho, ele não vem com advertência, ele não vem com alarme, ele não vem com aparência exterior. E nem dirão, está aqui, está ali, porque o reino está dentro de vocês, disse Jesus. Ou seja, Jesus estava dizendo, o reino está dentro de você. E você pode perguntar, Pedro Kelly, dentro aonde? Na tua mente. O que acontece é que esse reino pode estar adormecido, como estava o de Nicodemos, porque ele estava debaixo da lei. Lembre-se que ele era legalista, ele era um ensinador, um professor do legalismo, ele era um fariseu. Então, toda pessoa que está debaixo da lei, o reino de Deus está adormecido nessa pessoa. É necessário ela nascer de novo. Nesse aspecto. Estava tão adormecido o reino na mente de Nicodemos que ele, quando Jesus disse para ele é necessário nascer de novo, ele confundiu. Por quê? Porque ele não entendia
essas verdades. E Jesus não poderia dizer a ele assim, como eu estou te dizendo aqui, porque a época que Jesus caminhava nesta terra, a lei de Moisés estava de pé e ele tinha que remover aquele pacto primeiro para depois estabelecer o pacto da revelação, que é o pacto da graça, aonde hoje eu posso te explicar assim com todas as letras o que está dito aqui com relação ao nascer de novo. Então, nascer de novo é entender a palavra. Nascer de novo é ter os olhos do entendimento espiritual iluminados. Agora, existe um instrumento que é capaz de fazer isso, e esse instrumento é o Evangelho. Porém, o Evangelho está escrito aqui, e você lê, isso não adianta nada. É necessário que alguém te explique. Por quê? Porque esta fé, ela é ativada em você pelo ouvir. Lembra o que diz? A fé é pelo ouvir. E o ouvir que? A palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus não é Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra de Deus, nesse aspecto, se refere ao seu poder, ao Evangelho. E o Evangelho está de Romanos a Hebreus. Quando uma pessoa como eu te explica estas verdades, essa ciência que estava oculta, esse ocultismo, até então, que é uma palavra que estava oculta desde os tempos eternos, mas que agora foi revelada para a nossa glória, não é isso que Paulo diz? Então, quando alguém como eu te explica esta revelação, você começa a entrar ao reino, nascer de novo. Agora, não é algo que você tenha que ir a um lugar, porque este reino está em você, mas ele está na tua mente e quem sabe ele está adormecido. Por isso é que diz aqui que a fé é despertada pelo ouvir. E é claro que quando fala isso não está falando da fé de Hebreus, aquela fé, né, que diz a fé tradicional, crer naquilo que eu não vejo, ter firme convicção daquilo que eu espero, mas não estou vendo, mas eu creio que já é. Essa é uma forma de fé natural que todo filho de Deus tem. Todo filho de Deus tem a fé de Hebreus capítulo 11. Crê naquilo que não vê. Tem confiança e convicção daquilo que ele não vê. Essa fé todo filho de Deus tem. Agora, existe uma forma de fé que nem todo filho de Deus tem, que é esta forma de fé aqui de Gálatas capítulo 3, verso 23. Preste atenção. Antes que viesse a fé, estávamos confinados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que seria revelada. Então aqui está falando de uma forma de fé, revelação, entendimento, que era a forma de fé que Nicodemos não possuía. Por que ele não possuía essa forma de fé? Porque ele estava encerrado debaixo da lei. E esta forma de fé, a fé em entendimento, ela só poderia ser revelada depois que o pacto legalista fosse removido. Porque enquanto estivessem debaixo da lei, estavam impedidos de acessar essa forma de fé, pelos motivos óbvios. Porque é uma forma de fé que não leva em conta sacrifícios, não leva em conta o fazer pessoal para justificação. É uma forma de fé que faz você compreender que você já foi justificado gratuitamente. Se é gratuitamente, significa que você foi justificado sem ter que fazer nada. Isso não combina com a lei que Nicodemos ensinava lá na sinagoga, na escola dominical. Ele era um fariseu, um professor da escola dominical. Então ele não podia acessar essa verdade, até porque essa verdade ainda não era revelada ali. Jesus falou assim, em certo momento, tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas por agora eu não posso dizer porque vocês não vão suportar. Por quê? Porque eles eram fracos? Não! Eles não iriam suportar, porque aquilo iria totalmente contra a religião predominante, a religião dominante naquela época, que era a religião de Moisés, a lei de Moisés, o judaísmo que era pregado nas sinagogas e difundido nas ruas, a ponto de todo mundo ter que submeter àquela forma de religião. Então, nascer da água e do Espírito, como Jesus disse para Nicodemo, eu estou te explicando que é compreender a palavra.
receber a palavra, entender a palavra que eu estou te ensinando nesse momento. O que essa palavra que eu te ensino faz? Preste atenção. Ela te conduz a você enxergar aquilo que está dentro. E o que é que está dentro? O reino. Quer dizer que na minha mente habita o reino de Deus. Ok, o reino de Deus está na tua mente. Como é que você tem acesso a esse reino? Eu já li para você Efésios capítulo 1, verso 18, por exemplo. Há muitos outros versos, né? Você acessa a esse reino tendo os olhos do entendimento espiritual iluminados. Para você ter os olhos do entendimento espiritual iluminados, é preciso você compreender a tua posição espiritual. A tua posição espiritual não é aquilo que o sistema religioso de Nicodemos ensinava. Não é aquilo que o sistema religioso vigente hoje ensina. Tua posição espiritual é de justificado gratuitamente diante de Deus. Eu falo bem devagar, que é para que essas palavras calem em teu coração, para que elas vão martelando aí na sua mente. Por isso que eu falo bem devagar, gratuitamente, justificados, ou seja, se você está justificados gratuitamente, significa que se você for a um determinado lugar chamado igreja para pagar um preço pela libertação, você está caindo no laço do passarinheiro. O passarinheiro são os pastores de hoje. Em Romanos 3,23 diz assim: porquanto todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, vírgula. Essa era a crença de Nicodemos. Por quê? Porque para ele, Nicodemos estava antes da vírgula. Tá bom? Porque depois tem uma vírgula, aí vem o verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, no tempo de Nicodemos, o verso 24 ainda não havia se manifestado. Por quê? Porque o verso 24 fala de uma justificação que viria por Cristo Jesus. Pois muito bem, então Nicodemos não poderia vislumbrar a justificação gratuitamente, não cabia na cabeça dele isso. Agora, você já está do outro lado, você já está depois da vírgula. Você está do lado do verso 24. Então você já foi justificado gratuitamente. O problema é que até hoje você se submeteu ao sistema religioso de Nicodemos, como se aquilo ali ainda tivesse validade nos dias de hoje. Poxa, meu café. A Morena estava tão concentrada que havia esquecido de trazer meu café. Mas deu tempo. Não perdeu a salvação, não. Tá bom. Ui, tá até mais gostoso hoje. Então, espero que você esteja entendendo o que eu estou falando para você a respeito do nascer de novo. Jesus falava de algo que só seria possível acontecer depois da sua ressurreição. É lógico, é óbvio, né? Porque a justificação gratuita a nosso favor só aconteceria com o seu corpo pendurado na cruz. Sim ou não? É verdade. O sacrifício perfeito, a nossa redenção. Então, se eu estou depois desse sacrifício, eu tenho que esperar que a oração de um tal apóstolo, um tal pastor, uma irmã poderosa, eu tenho que esperar que isso aí vá fazer algum efeito na minha vida com relação à justificação diante de Deus? Não! A pessoa que age assim está agindo como uma verdadeira criança, inocente, boba, enganada, em que acredita na cegonha, no bicho-papão, no Papai Noel.
que o sistema religioso ensina por aí. Nascer de novo é algo sério, maduro. É algo que faz você colocar os pés no chão. Peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Perdendo tempo, indo com minha família aos domingos nesses lugares chamado religião. Para fazer o quê? Se eu fui justificado por Cristo gratuitamente e Ele já mora em mim. Então, para manter todo mundo debaixo de rédea, eles deram vida ao diabo, que já não existe. Deram vida ao pecado, que já não existe. Não pode existir pecado do lado de cada vírgula, porque se existir pecado do lado de cada vírgula, a gente anula, por exemplo, esse verso que está escrito aqui, em Hebreus, capítulo 9, verso 26, diz assim: se não fosse assim, seria necessário a Jesus padecer muitas vezes. Se o pecado tivesse valendo ainda, ele teria que padecer outra vez, desde o princípio do mundo. Mas agora, esse agora aqui tem 2000 anos, tá? Agora, na consumação dos séculos, ou seja, na consumação daquela era, na consumação daquela época, na consumação da época em que vigorou a lei mosaica, agora na consumação dos séculos, ele se apresentou uma vez e para sempre pelo sacrifício de si mesmo para tirar o pecado do meio. Ele se apresentou, o próprio Cristo, uma só vez para sempre. Ou seja, lá na cruz, há quase 2000 anos atrás aproximadamente, isso acabou. Só que se você vai hoje em uma religião qualquer, aquele líder está ali na frente enganando todo mundo, dizendo que o pecado está vigorando. Quando essa pessoa diz isso, essa pessoa está pisando no sangue da aliança e está induzindo aqueles que estão ouvindo a sua pregação ao erro. Então, o reino está na tua mente, disse Jesus em Lucas capítulo 17. Depois que ele ressuscitou, o apóstolo Paulo diz que Cristo habita em nós e essa é a nossa esperança de glória. Cristo em vós. Colossenses 1, 27. Pedro Kelly, então, Cristo está habitando em todo filho de Deus, mesmo que ele esteja no sistema religioso? Sim. O detalhe é que há uma diferença entre você e aquele que está no sistema religioso. Há uma diferença grande entre você e aquela que está no sistema religioso. Qual é? Você sabe disso e crê nisso porque esta fé do entendimento, ela foi despertada em você quando você começou a me ouvir. Sim? Sim. Aquela pessoa lá não me ouve ainda, não me ouviu ainda, não teve a oportunidade de me ouvir ainda. Então, esta fé que faz a pessoa entender essa verdade, naquela pessoa ainda não está funcionando. Por quê? Porque, de uma certa forma, apesar do pacto da lei ter sido tirado por Cristo, de uma certa forma, aquela pessoa frequentando o sistema religioso, ela ainda está encerrada debaixo da lei por causa dos ensinamentos que são dados lá. Sacrifício, Santa Ceia, batismo, apresentação de criança, Páscoa, jejum, aleluia! Isso mantém a pessoa com um ambiente mental legalista. Sim? E essa pessoa com esse ambiente mental legalista, ela não tem possibilidades de pensar igual a você. Porque o seu entendimento em relação às coisas espirituais, ele está equivocado. Porque ele está baseado em um ensinamento que já deixou de vigorar por ordens do próprio Cristo, nosso Senhor. Está entendendo? Pois é. Mas, então isso quer dizer que existem pessoas que estão no sistema religioso e que também não estão no sistema religioso, mas que creem e que são filhos e, portanto, precisam ter o seu entendimento
iluminados, certo? Certo. Nas palavras apostólicas de Paulo, ele diz assim: é preciso que Cristo seja formado nesta pessoa. O que significa isso? Cristo ser formado em uma pessoa significa que essa pessoa era do diabo e depois ela entrou para uma religião, aceitou Jesus e aí então Cristo achou lugar naquela vida, naquele coração e agora Cristo está sendo formado? Não. Cristo ser formado numa pessoa é tijolinho por tijolinho o entendimento espiritual sendo colocado na vida de cada um. Eu tenho muito prazer em colaborar com a vida de todos vocês quando vocês me escrevem, mandam mensagens, fazendo perguntas sobre diversos temas. Eu adoro fazer isso. Por quê? Porque cada explicação que eu dou é um tijolo que vai sendo colocado na sua vida, tá? Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que você é edifício de Deus. Eu sou um construtor, um tipo de construtor. E quando você me pergunta alguma coisa que você tem dúvida, né? Ontem eu estava aclarando aqui a filha da nossa amada Sandra Roberta, que também está sendo iluminada por essa palavra, uma pessoa nova, uma pessoa que nunca ouviu o que nós ensinamos e que está gostando, está animada e está perguntando porque está cheio de questionamentos, isso é normal. Então ontem eu estava compartilhando, cada vez que eu compartilho, que eu ensino, que eu explico, né, a uma pessoa, é um tijolinho que eu coloco nesse edifício de Deus que é você. É isso que o apóstolo Paulo diz, você é um edifício. Eu, como tenho tido essa grata oportunidade, pela grande misericórdia de Deus, de poder ensinar publicamente, né, essa ciência, então eu me considero um construtor desse edifício que é você. Então, sempre que eu puder colaborar, aqui estou, você pode fazer a sua pergunta através desse WhatsApp que está na tela. Tá bom? Eu, no meu tempo, só espero que você entenda que eu não tenho esse tempo para ficar respondendo o WhatsApp toda hora. Porque eu faço muitas coisas, você não tem nem ideia do que é dirigir um ministério grande como esse. A demanda é grande, mas eu respondo pessoalmente a todo mundo. Pode demorar um pouco, mas eu vou responder a todo mundo aí que me procurar e me fizer contato, tá bom? Então, você já compreendeu que há várias pessoas que precisam que Cristo seja formado nelas. Por isso aqui, o apóstolo Paulo citou aqui em Gálatas 4,19 o seguinte: meus filhinhos, pelos quais volto a sofrer dores de parto de novo. Estou sofrendo dores de parto de novo por vocês. Ou seja, ele está falando aqui de uma forma de bebê, né, que ele teve que procurar gerar outra vez, até que Cristo seja formado em vós, ou seja, até que nasça saudavelmente. O que ele está dizendo aqui? O que é formar Cristo numa pessoa? É ensinar a tua posição espiritual depois da ressurreição, quando terminou o pacto de Moisés. Ensinar isso forma Cristo no crente. O cara já é crente, porque ele já crê, ele é um filho, ela é uma filha. Então, formar Cristo na pessoa não quer dizer trazer para ela a salvação espiritual. Formar Cristo numa pessoa significa trazer para essa pessoa uma informação que vá situá-la mentalmente no lugar onde ela deve estar, onde ela sempre deveria ter estado. E não esteve porque o sistema religioso não deixou. Entendeu? Formar Cristo no crente, por exemplo, é fazer você compreender que você não precisa de intermediários. Pô, se Cristo mora em nós e eu quero falar com Deus, eu vou orar baixinho, num lugar onde eu esteja sozinho. Por quê? Porque eu não preciso de multidão para falar com o meu Abba. Eu não preciso de multidões reunidas para falar com meu Pai,
para pedir alguma coisa a Ele, para desafogar um sentimento que esteja me fazendo mal, para desabafar. Não preciso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar com Ele. E para falar com Ele, eu falo baixinho no meu cantinho, no meu quartinho. Por quê? Porque Ele está em mim. Isso derruba o sistema religioso, porque o sistema religioso implantou um intermediário. Você vai no sistema religioso para que aquele líder ore por você, como se você não tivesse a mesma coisa que aquela pessoa, líder lá, diz que tem. Você tem a mesma coisa que ele. O problema é que você não sabe. Você não sabe porque ele não te ensina assim. E muitos não ensinam assim porque preferem manter as pessoas cativas debaixo de suas orações, porque as suas orações rendem para aquele sistema religioso. Afinal, é necessário comprar helicóptero, comprar canal de televisão, canal de rádio. Então, tem que ter alguma forma de assustar as pessoas para que elas possam... Bom, aqui eu já estou entrando até em outro assunto. Então, Gálatas 4,19 diz que o apóstolo Paulo sofria dores de parto por aquelas pessoas para formar Cristo nelas. Eu já te expliquei, formar Cristo em alguém é transformar o entendimento dessa pessoa. E dores de parto? Dores de parto é o sacrifício que aquele que ensina faz para ensinar isso na vida da pessoa, para alcançar isso, para alcançar uma pessoa. É um sacrifício que o apóstolo Paulo compara, né, com dores de parto, porque alcançar a mente de uma pessoa não é fácil. Não é com qualquer palavra, com qualquer ensino, de qualquer maneira. Por exemplo, você viu ontem, se você me viu ao vivo no Facebook, ontem, um sábado, que eu poderia estar com a minha família fazendo 1000 coisas diferentes, mas eu estava estudando, anotando, rascunhando, me preparando para me apresentar aqui hoje e tentar com essa semente para a reflexão que eu estou lançando para você, alcançar a tua mente. Isso são dores de parto. Quando as pessoas te xingam, porque você não acha que me xingam? Ah, ninguém te xinga. Xinga e falam cada coisa para mim feia. É que eu tenho moderadores nos nossos canais que quando tem comentários de baixo nível, a gente vai e deleta e não dá atenção a esse tipo de gente. Porque esse tipo de pessoas que falam mal, elas querem palco, elas querem atenção e eu jamais responderei a um comentário assim. Então perca as esperanças porque me resvala qualquer tipo de comentário ruim a meu respeito, não estou nem aí e tampouco me deixo levar muito pelos comentários bons, pelos elogios. Eu não ando por isso, eu ando por aquilo que é revelado na minha mente, porque vai chegar um momento que eu vou falar aqui para você e talvez as palavras que eu fale para você sejam duras, não seria aquilo que você gostaria de ouvir, mas foi aquilo que me foi dado para te entregar, para te falar. Por quê? Porque a ideia é fazer você crescer no conhecimento. Então, nascer de novo tem a ver com sentir dores de parto, outra vez, até que Cristo seja gerado. Entendeu? Há pessoas que já passaram por aqui, pelo nosso ministério, e hoje estão esotéricos, e hoje estão no sistema religioso. Há pessoas que já passaram por aqui e hoje voltaram, retrocederam àquelas formas de religião. Significa que essas pessoas não nasceram, elas abortaram no caminho. Foi um aborto. Uma pessoa que saiu daqui e voltou para o sistema religioso, ou que está nos cristais, na natureza, ou sei lá, tanta coisa que tem por aí, verdade?
Essa pessoa não nasceu de novo da água do Espírito, ela abortou. Não estou dizendo para você que você deve ser inimigo de ninguém, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é doutrinal, é contra o que é ensinado no sistema religioso, não é contra as pessoas, nem mesmo é contra os líderes, e sim contra a doutrina equivocada que eles ensinam, porque deveriam estar ensinando esse nascer de novo, mas eles estão colocando todo mundo de novo debaixo da lei, como se a lei ainda existisse. Então, permita-me mostrar para vocês aqui uma analogia que o apóstolo Paulo utilizou naquela época, né, para explicar esse tipo de assunto aqui. Em Gálatas capítulo 4, verso 22, diz aqui, preste atenção, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Mas aquele que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o da livre nasceu pela promessa. Isto é uma alegoria, analogia, comparação, parábola. Isto é uma pois estas 2 mulheres significam os 2 pactos. Um provém do Monte Sinai, o qual gera filhos para a escravidão. Este é Agar, porque Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois esta, junto com seus filhos, está em escravidão. Mas a Jerusalém de cima, a qual é mãe de todos nós, é livre. Então aqui Paulo está fazendo uma alegoria. Muita gente lê isso aqui e não entende nada. Por quê? Porque isso aqui, Paulo não está mastigando isso. Ele está falando para pessoas que entendiam o que ele estava falando, que talvez não seja o seu caso, porque você não tem obrigação de entender isso aqui com todas as letras, como aqueles ouvintes daquela época do apóstolo Paulo. Porque ele diz, Abraão teve 2 filhos, tudo bem, ok, Abraão teve Ismael e teve Isaque, né? Você sabe que Deus prometeu a Abraão que ele seria pai, mas ele já era velho. Então a sua esposa, Sara, ela ficou meio agitada e intempestivamente escolheu uma das suas empregadas, escolheu Agar, e autorizou que Abraão se deitasse com ela e engravidasse esta mulher que era então a sua empregada, Agar. Dessa união de Abraão com a empregada nasceu Ismael. Ismael é o pai, o que gerou os árabes de hoje, né? Acontece que alguns bons 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, Sara, a senhorinha velhinha Sara, engravidou milagrosamente e deu à luz a um outro bebê que se chamou Isaque, porque Isaque significa o filho da promessa. Deus prometeu a Abraão e a Sara e cumpriu. Sara engravidou e teve o Isaque. Pois muito bem, então um era filho da escrava e o outro era filho da livre. Paulo está usando isso como uma alegoria entre o pacto da lei, que gera pessoas para a escravidão, e o pacto da graça, da promessa, que gera pessoas livres. Eu ensino o que podemos chamar de pacto da graça. Se você se põe a me ouvir, você vai ser uma pessoa livre. Livre do diabo, livre do pecado, pelos motivos óbvios, livre do sistema religioso, também pelos motivos óbvios, e vai ter uma vida em novidade de vida. Você vai viver de forma diferente. Por quê? Porque você vai estar contextualizado totalmente, fisicamente e mentalmente. Porque fisicamente todos estamos do lado de cá, mas mentalmente nem todos estamos do lado de cá. Você que está me ouvindo e me entendendo, você está do lado de cá mentalmente, mas uma pessoa que está no sistema religioso, ela está fisicamente depois da cruz, mas mentalmente ela está antes da cruz, porque ela acredita que o pecado ainda está vivo, que o diabo ainda está por aí perturbando todo mundo,
Entendeu? Espero que você tenha entendido o que é nascer de novo. E espero que você esteja nascendo. É um processo. Não é nasceu, não. É um processo. Processo. Tá? É um acontecimento, processo. Ou seja, vai a favor deste acontecimento. Processo. Gerar Cristo no crente não é da noite para o dia. Leva tempo. Porque as pessoas têm muitas dúvidas. As pessoas têm muitas inquietudes. Por exemplo, uma das dúvidas que as pessoas têm, e entendo que é difícil da pessoa compreender totalmente, é dividir em seu pensamento antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz era uma coisa, depois da cruz é outra coisa diferente. Então, você tem que analisar as coisas que Jesus falou. Bom, se Jesus está falando, está antes da cruz, certo? Certo. Então, qual é o pacto que vigora? O pacto da lei. Ok. E naquele pacto, pecado, diabo, essas coisas, todas elas vigoravam. Então, depois da cruz, é outra coisa. Então, isso eu entendo que algumas pessoas têm dificuldade de dividir aí. Eu estou aqui para te ajudar nisso. Bom, agora, como faz parte da minha função, né, apesar de saber que nem todo mundo gosta, eu sou chamado a te ajudar a prosperar material e financeiramente. Porque todas as pessoas que honram a Deus prosperam. É só você olhar a vida de Jacó, Isaac, Salomão, Davi, todo mundo. E você vai ver que eles não eram comuns. E eles desfrutavam do melhor dessa terra. Por que a tua não pode ser? Talvez esteja faltando você entender o que é a prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, abençoado, não se ofenda. Ultrapasse essa barreira, sabe? Eu vejo que quando a gente vai falar de prosperidade, tem gente que vai embora. Tudo bem, não estou aqui para obrigar ninguém a nada, mas preste atenção, execute, e tua vida vai entrar numa nova etapa de glória. A manifestação de prosperidade na vida de uma pessoa não acontece por causa de uma atitude mística e que produza um resultado mágico, assim rapidamente de uma hora para outra. Isso não é assim. Não saia daí que eu vou te explicar como é que isso funciona. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Durante muito tempo, as pessoas foram induzidas a acreditar que simplesmente entregando seu dinheiro a uma instituição religiosa, a sua manifestação de prosperidade aconteceria. E isso é mentira. Aí, por exemplo, acontece uma questão que ficou sem resposta durante muito tempo na mente dessas pessoas. E a questão é a seguinte: por que é que uma pessoa que não frequenta uma religião, que não entrega ali o seu dinheiro, que não participa de uma forma de religião, muitas vezes prospera e se vê, enquanto aquela outra que frequenta, que participa, que está ali todo o tempo, não prospera e não se vê a prosperidade na vida dessa pessoa? E a resposta é muito simples. É que a manifestação de prosperidade é uma lei espiritual. A manifestação de prosperidade é produzida pelo suor do teu rosto. Em Gênesis capítulo 3 você encontra essa lei espiritual. Agora, quando eu digo suor, não quer dizer exatamente suar em gotas. Significa suor, dedicação, significa esmero, significa preparo no seu trabalho, naquilo que você faz, fazer tudo da melhor maneira. Isso é o que produz o seu sustento e a manifestação de prosperidade na vida de uma pessoa.
O religioso, ele entrega lá na sua religião o seu dinheiro e fica sentado esperando aquele milagre da multiplicação. Enquanto aquele que não é religioso, ele trabalha. E aí sim, fica esperando receber a sua recompensa pelo seu trabalho. Agora, o fato de entregar uma quantia em uma instituição que te ensine, isso é por agradecimento e não por obrigação. Porque em Gálatas capítulo 6, né, diz que você deve repartir com aquele que te ensina parte do fruto do seu trabalho. Agora, isso é como agradecimento e como reconhecimento. E aí, eu vou te fazer uma pergunta que vai mexer contigo. Será que o lugar onde você está congregando, em base a isso, em base ao que te ensinam lá, será que ele merece receber a tua semente? Agora, para os que estão gostando daquilo que estão aprendendo aqui no nosso ministério, se você está se sentindo respaldado, educado, ensinado nessas revelações maravilhosas e está ardendo no seu coração o ato de semear aqui, então aqui vai o código Pix do nosso ministério. Tem 2 códigos Pix para que você escolha onde você quer semear. Se você quiser semear e que apareça no recibo o meu nome, aí está o código Pix, o meu celular, 21 99104 8388. Agora, se você deseja que apareça no teu recibo o nome do Ministério Reconciliados com Cristo, o código Pix é o e-mail reconciliadocomcristo@gmail.com. Agora eu te declaro prosperado em tudo, eu te declaro com essa manifestação aparente na sua vida, aliás, em todas as áreas da sua vida. Declaro você bem e declaro principalmente que você entendeu o que foi falado aqui. E se porventura até aqui você agiu como um religioso, foi ensinado a agir, não é sua culpa, né? Está na hora de mudar e de dar um novo sentido à sua vida material e financeira. Abençoados. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.